Paulo, eu não consegui compreender a diferença, mas eu quero explicar para vocês a questão da pergunta dela e como é importante a gente pontuar as questões. Eu não consegui entender a diferença da técnica de pivôs, né, da técnica pivotante em relação às divisões e qual que é a diferença do resultado. Eu coloquei para ela, né, numa dúvida que na verdade não é uma técnica, é uma divisão. Dentro da divisão nós vamos aplicar a técnica, seja ela qual for, certo? Se vamos trabalhar em linha, graduação ou camada, se vamos movimentar a mecha sim ou não, estacioná-la aqui, andar com ela até um ponto, isso é uma decisão tua. Mas a divisão pivotante, para mim, ela é fundamental, principalmente quando nós trabalhamos em cabelos curtos, por exemplo, em cabelos médios, no long bob, no Chanel, na parte alta da cabeça, na parte da coroa. Uma boa divisão em pivô, quando a gente conversa assim, parece que é extremamente simples de ser executada. Mas quando estamos no curso presencial, quando eu vou fazer o requerimento de um exercício com uma divisão em pivô na parte da coroa da cabeça, com uma determinada projeção e um desejo, eu vejo que as coisas começam a sair um pouquinho da linha. Então a gente vai mostrar aqui na boneca algumas questões valiosas, alertar para que vocês possam se observarem. Isso é muito rico, tá? Muito rico, porque nós temos que observar o nosso corpo. Para quê? Para que a divisão em pivô, nessa parte da coroa da cabeça, independente da sua posição de mãos, baseado no desejo de técnica, isso é assunto para outros momentos, hoje vamos falar especificamente da divisão e da condução, e como isso pode impactar em lados muito diferentes. Tu que está me assistindo, talvez já sofreu com isso, onde ou tu recebe cabelos assim, ou às vezes provoca cabelos assim, ou seja, cria esses resultados e fica, meu Deus, o que está acontecendo? Que é o quê? Principalmente nos cabelos médios, como esse aqui assim, ou cabelos mais curtos, os lados da parte de trás da cabeça, aqui assim, ó, eles ficam diferentes uns dos outros. Por duas questões. Primeiro, pela questão da direção, onde nós, por não cuidarmos do nosso corpo, criamos ou uma horizontalidade ou uma inclinação diferente nos lados. A questão da técnica é mais grave ainda, é quando não percebo o que eu estou fazendo com os meus dedos em relação ao crânio dentro de uma divisão. Então são informações que nós temos que ter todas lá memorizadas. Parece que é uma coisa complexa, mas na verdade aos poucos tem que ser leve e natural, ou seja, eu não posso deixar de pensar no que estou fazendo de uma forma natural, né? No começo parece, meu Deus, tanto detalhe para eu pensar para construir um corte de cabelo. Mas aos poucos tudo isso vai se tornando mais leve. Então vou mostrar aqui na minha boneca alguns detalhes, vamos lá usar depois o quadro também, para que seja mais uma noite agradável entre nós. Tá? Deixa eu me posicionar aqui. E guardar o meu banco. Muito bem. Para quem chegou agora comigo, nosso assunto foi divisões em pivô, certo? Claro que eu posso passar muitas horas com vocês, porque a divisão em pivô tem uma essência, ela tem uma característica, todas as divisões partem de um único ponto, certo? Por isso que chama-se pivotante. Ela tem um ponto de referência e a partir daquele ponto de referência se criam as divisões. Mas eu vou mostrar para vocês uma das formas de ser feito em uma parte da cabeça, e alertar vocês e mostrar de uma maneira criativa depois, por isso fiquem até o final comigo para perceber o que um simples movimento equivocado, que eu posso chamar equivocado porque vou provocá-lo, certo? Vou querer que os meus lados aqui fiquem diferentes, vamos provocar isso. Mas eu quero mostrar que muitas vezes isso no teu salão, no teu dia a dia pode acontecer sem tu ter controle, tipo, opa, olhei e o que está acontecendo? Então vamos juntos construir o nosso exercício. A primeira questão valiosa, tá? Nós temos geralmente na questão do pivô, nas divisões, né, que é o nosso assunto, divisões em pivô, um ponto referência aqui
representado por este pino, tá vendo? A partir do pino, as divisões, aqui representadas por essa linha branca, serão criadas, ó, sempre partindo de um único ponto, sempre partindo de um único ponto, certo? Isso é valioso para que tu tenha controle sobre o movimento de um cabelo curto, principalmente Paulo e cabelo longo não, mas principalmente um cabelo mais curto, né? Um cabelo mais curto que é uma das maiores reclamações das pessoas. Paulo, tem dificuldade às vezes em cabelos mais curtos. Eu posso te garantir que um dos caminhos para que a gente possa melhorar e aperfeiçoar um cabelo curto vem da motricidade fina. Vocês sabem que eu bato muito nessa tecla, no controle de materiais, na limpeza e organização das tuas divisões. Divisões limpas, bem feitas, a gente tem mais controle sobre o resultado e consegue repeti-lo. E se não repeti-lo, consegue entender o que aconteceu. Esse detalhe da divisão, nós vamos fazer o seguinte, deixa eu provocar a figura melhor para vocês. Ó. Divisão em pivô. Então, geralmente ela vai formar nessas partes altas da cabeça como se fosse essa figura aqui. Ó. Vou provocar para vocês. Olha lá. Tá? É como se fosse um gomo certinho. Começa mais fininho, no ponto pivô, o ponto de referência da divisão, e ele vai alargando conforme vai descendo na curvatura da cabeça. Nós vamos tomar decisões se vamos movimentar a mecha, mas perceba que mesmo que eu vá movimentando, ou seja, seguindo a curvatura da cabeça na parte alta, a divisão sairá sempre do mesmo ponto, sempre lá de cima, olha lá, ó. Sempre lá de cima, ó. Independente do que eu fizer, a minha divisão vem lá do topo, certo? Essa é uma movimentação consciente que quando eu estou movimentando, eu também, corpo, preciso me movimentar.